Palavra. Vamos orar mais uma vez? Colocando esse tema nas mãos de Deus. Pai querido, mais uma vez chegamos à Tua presença e agora queremos estar deixando o irmão Alaorno em Tuas mãos, Senhor, que Tu possas estar realmente ministrando aos nossos corações através do Teu servo, que o Teu Espírito Santo realmente esteja falando conosco por meio da Tua palavra. Abençoa esse tempo, dá a ele capacitação, Pai, que vem de Ti, para estar transmitindo tudo que Ele tem preparado e tem separado para nós hoje. Pedimos isso, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, que alegria estar novamente podendo trazer a mensagem. Hoje nós vamos voltar ao livro de Tiago, vamos entrar no capítulo 5, onde já está cada vez mais próximo de terminar esse material, esse livro, que é relevante, que nos ajuda a olhar para a nossa caminhada cristã e lidar com ela de uma forma cada vez melhor, com mais clareza sobre as prioridades que deviam estar sendo conduzidas e guiadas em nosso dia a dia. Ele nos advertiu já por meio de um livro que é marcado por suas advertências em relação às nossas prioridades, em relação à forma que a gente exerce a nossa fé. E ele não cessa a sua argumentação, sua maneira de colocar a nossa caminhada cristã aqui no capítulo 5. Ele continua nos ajudando a saber avaliar o tempo em que estamos, lembrando que são pessoas que estão passando por desafios. São crentes no Senhor, crentes em Jesus Cristo, que estão passando por dificuldades. E isso talvez você consiga ver refletido na sua própria vida, na sua própria experiência com Deus. Acredita no Deus que é soberano, que controla todas as circunstâncias, mas ainda assim nós vemos e nos deparamos com dificuldades. Ele confrontou a igreja para que a fé que eles tinham possa ser colocada em prática para passar por tudo isso e confrontar, e não é uma palavra boa, mas ao se deparar com esses desafios, responder isso em confiança a Deus. Por isso que a gente consegue ouvir os primeiros versículos e entender que tem de motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha, você talvez está passando por diversas provações. E aqui, de maneira muito interessante, no capítulo 5, ele inicia não por aqueles que estão sendo tentados, sendo desafiados e provados, mas aqueles que estão causando esses desafios e essas dificuldades. E ele está se deparando com uma igreja que passa por isso e falando, olha, vocês que estão causando tais desafios serão julgados por esse Deus. Vocês que estão passando por isso, confiem no Deus que julgará essas pessoas. É difícil nós não respondermos da forma que nós gostaríamos às vezes, retrucando, se irando, explodindo, se frustrando, se lamentando. Como é difícil a gente responder às dificuldades em confiança, em alegria, em uma fé crescente diante dessas dificuldades. Talvez Tiago está, por meio de todo esse livro, querendo construir, ajudar a igreja a formular um caminho para lidar com essas dificuldades dessa forma. Que a igreja não apenas passe por isso, mas passe contente, alegre e confiante. E diante disso nós vamos ler os versículos 1 até o 6, onde nós vamos estar avaliando hoje. Tiago capítulo 5, 1 a 6. A versão que eu estou usando é a Nova Almeida, onde diz o seguinte: escutem agora, ricos,
chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. São palavras, um texto um pouco pesado, difícil de ouvir e se sentir confortável diante disso, mas isso é uma realidade na qual aquela igreja estava passando. Provavelmente não era apenas um caso, mas diversos casos em que isso se fez verdade. Agora pensem, imaginem como Tiago, ao olhar e ver pessoas amadas por ele, crentes que ouviram a mensagem pregada por ele, pelos apóstolos, ensinadas, tendo recebido essa doutrina e crido no Senhor Jesus, agora passando por essas dificuldades, sendo abusados por pessoas com maior poder do que elas. E nisso eu quero que nós possamos terminar e chegar à conclusão de que, mesmo em meio a essas dificuldades, lembrando que é para as pessoas que estavam sofrendo, principalmente, que foi endereçado essas palavras, essa carta. Eles podiam ouvir isso e saber que, por mais que eles gostariam de promover justiça, o justo juiz estava próximo deles. Talvez eles não conseguissem reagir a isso, mas não precisavam se preocupar. Porque, por mais que eu e você somos tão limitados diante de nossos dias, daquilo que passamos, nosso Deus não é, e Ele está atento a tudo isso. Em momentos em que nós nos sentimos injustiçados, podemos confiar em um Deus perfeitamente justo. A questão é se estamos dispostos a ouvir, crer e viver essa realidade, que não é muito fácil. Ele começa falando: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. A palavra aqui para lamentem poderia ser traduzida como um gemido, como realmente um ato de dor, de aflição e angústia. Ele está descrevendo de uma forma muito lúdica a forma que um dia, a maneira que esses ricos têm vivido, está se destinando, está indo a caminho de uma punição, de um julgamento. Não vemos isso só acontecendo aqui, e aqui é um contexto que ele está tratando muito sobre pessoas que têm poderes, têm bens, têm recursos. A palavra diversas vezes trata a maneira que nós devemos lidar com nossos recursos. E muitas vezes, Cristo, Tiago, em outros momentos da Escritura, eles tratam as riquezas como algo muito perigoso. Não elas em si, mas quando a gente deposita nossa confiança e descansa nelas. E aqui, aqueles que talvez estão descansando, estão em paz com os seus bens, com suas posses, e aquilo dá segurança social para eles, e lhes dá talvez bons relacionamentos sociais de outras pessoas importantes, que até ajudam a eles a enriquecerem mais. Toda essa segurança, todo esse conforto, Tiago os adverte, chegará ao fim. Nós não devemos desconfiar e descansar nisso, porque aqueles que são marcados por isso têm um destino muito claro sobre um choro, um pranto, um gemido de angústia. A gente vê essa realidade na parábola do rico e do Lázaro, onde
alguém que era muito necessitado, mas viveu depois em fartura, e alguém que era abastado, viveu de uma forma, ou se destinou a algo que é muito similar ao que é descrito aqui. Um choro, um lamento, uma angústia, um desespero, onde não havia saída e nem mais esperança. Mas essa é uma grande advertência e sérias palavras trazidas por Tiago aqui. Nós devemos ter cuidado com as riquezas, não em tê-las, mas em confiar e descansar, colocar o descanso de nossa alma em tais coisas. As bênçãos, os recursos são bênção do Senhor, mas temos que entender que a maior bênção que podemos receber é o nosso relacionamento com Ele, a intimidade que vem por meio de Cristo Jesus. Sem isso, ainda continuamos pobres, mesmo que ricos em nossa sociedade e neste mundo. E que por mais que em algumas circunstâncias podemos nos alegrar, confiar, descansar por uma segurança deste mundo, isso passa, e se estamos vivendo para isso, somos destinados a uma vida depois, muito pelo contrário daquilo que nós podemos vivenciar, que é esse descanso passageiro, mas uma angústia eterna. E isso são palavras duras, aqui por Tiago, que continuam no versículo 2, onde ele descreve de maneira cada vez com mais itens, com mais informações a respeito da verdade aqui. 2 e 3 diz o seguinte: as suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar com fogo o corpo de vocês nestes tempos do fim. Vocês ajuntaram tesouros. Neste tempo do fim, vocês ajuntaram tesouros. A ideia de que aquilo que eles ajuntaram será a própria testemunha deles no futuro, aquilo que eles estavam recolhendo para si mesmos, sem se dar conta. Um dia estavam acumulando também mais provas contra eles mesmos. Eu acho muito interessante a similaridade onde a gente vê Jesus Cristo tratando algo muito parecido no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículos 18 a 21. Quem puder, abra lá junto comigo na sua Bíblia. Quem não tiver a Bíblia aqui, pode acompanhar na tela, mas se puder, abra lá. Mateus capítulo 6, versículos 18 a 21. A versão que eu tenho aqui é um pouco diferente. É 19, perdão. Não, mas é só para... Vai ser uma versão diferente da que está aqui. Eu estou usando o NVT aqui na tela. Aqui para ler. Diz o seguinte: não juntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam as casas e os furtam. Ajuntem tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde o ladrão não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Reflete o que Tiago está trazendo muito tempo depois, onde a igreja estava passando por esses desafios, essas dificuldades, e ele queria deixar muito claro que aonde tais homens estavam confiando e descansando, na verdade estavam trazendo aflição para eles mesmos. Aquilo que eles estavam construindo, seus alicerces, iria desmoronar, mas isso era por causa do seu próprio coração. E esse era de fato o maior problema. Até mesmo para Tiago, aqueles que estavam sofrendo tamanha angústia, a verdade aqui que é descrita, as grandes advertências apontados por ele, é que eles não precisavam confiar até mesmo na justiça momentânea para aqueles homens, mas um dia Deus os julgaria
E eles poderiam ter a certeza que, independente da confiança que aqueles homens tinham, eles poderiam ter uma confiança muito maior nos seus tesouros verdadeiros, muito mais valiosos, muito mais preciosos, muito mais confiáveis, e que trazem uma alegria verdadeira, descanso verdadeiro. Olha, para mim e para você, temos que ter grande cuidado com essas mesmas questões, porque crescemos aprendendo que nosso objetivo de vida é ter cada vez mais segurança e conforto. E trabalhamos para isso. Nos dedicamos, estudamos, nos esforçamos nos primeiras etapas de nossa vida para conseguir conquistar tamanho feito. E podemos correr o risco, não que isso seja um problema, mas esse investimento, desde que seja confiando no Senhor, colocando Ele em prioridade acima de todas as outras coisas, o conforto, nossos recursos, nossos projetos de vida, nossos projetos em nosso trabalho, em nossas profissões. Deve ser depositado sobre as mãos do Senhor também, assim como nossos recursos, porque todo o resto passará. Alguém que eu ouvi um relato, ouvi a maneira que lida com essa questão de maneira muito interessante. Foi o Davi Merck, que provavelmente você já ouviu falar ou conhece um pouco do trabalho dele. Ele abordando a questão da educação de seus filhos. Em uma sociedade que tem ensinado a investir cada vez mais. Isso pode ser para os filhos, mas pode ser para nossas próprias vidas. Onde coloca, tem 7 dias na semana, final de semana, talvez no sábado tem livre, segunda tem futebol, terça-feira tem aula de música, quarta-feira tem outras coisas. Quando vê a agenda das próprias crianças é tão repleta que quer colocar mais coisas sobre ela, mais coisas sobre a sua rotina, para que seja tão bem aproveitada e tenha um futuro certo e seguro. Como isso é perigoso. Onde ele trata e responde a isso, dizendo que ele prefere, ou quer ter o cuidado, para que ele invista nos seus filhos, de forma que eles sejam crentes, e não necessariamente, não eram essas palavras que ele usou, mas prefiro meus filhos crentes do que inteligentes. Uma ideia parecida com isso. Não que ele não quer que seus filhos invistam em questões que eles se desenvolvam como pessoas, mas que a prioridade nunca será um investimento em outras áreas em detrimento da fé deles. E tais homens aqui, ao invés de exercer a sua fé, eles buscaram suas riquezas, investiram nisso com empenho, de forma que o seu fim, a sua conclusão, é que juntaram tesouros que serão testemunhas contra eles. Seu dinheiro, as suas roupas guardados para usarem, talvez no momento oportuno, os fizeram negar a oportunidade de prestar ajuda àqueles que necessitavam. E note que no versículo 3, trata o ouro e a prata de uma forma interessante, não como Jesus Cristo fala, mas ele fala um pouco diferente. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados. Essa ferrugem será testemunha contra vocês. Agora, de forma curiosa, o ouro e a prata enferrujam? Não enferrujam. Eles não se deterioram como outros metais da mesma forma. Eles ainda têm características em determinadas circunstâncias que eles podem não enferrujar, mas serem corroídos ou terem manchas, mas não como os outros metais. Eles são metais preciosos que têm uma durabilidade muito grande, por isso que as moedas eram feitas disso. Por causa da durabilidade disso e do valor que era colocado sobre elas. Mas o que o Tiago quer claramente tratar aqui, olha, vocês podem guardar e durar por séculos, mas aquilo lá seria como se tivesse tudo apodrecido, porque refletiu um coração que está corrompido.
vocês terem todos esses bens seria tão inútil quanto se tudo isso tivesse se corrido, se perdido em seus depósitos. De nada valem, porque depositaram a sua confiança naquilo que é errado. Nós não podemos viver dessa forma. Nós não podemos confiar nisso, porque por mais que você possa ter uma conta bancária muito repleta, muito abundante, isso pode acabar, pode cessar. Por mais que o dinheiro possa perdurar por gerações, de nada vale, conforme o que Tiago está querendo trazer para nós, e à luz do ensinamento do próprio Cristo, onde ele nos deixa muito claro a respeito disso. Onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Um dia nosso momento nessa terra chegará ao fim, como desses homens aqui. E ao invés desses homens terem um dia testemunhas da graça que puderam demonstrar por meio daquilo que eles tinham, eles não prestaram o auxílio que poderiam. Mas o que será testemunha é justamente o contrário. São os seus bens que estarão lá. Aquele ouro e a prata podem perdurar até o final das suas vidas, até futuras gerações. E infelizmente, o fato dessa durabilidade toda, desse valor todo, aumentará apenas as provas contra tais homens. Então, aqueles homens que talvez estão ouvindo as palavras de Tiago, com certeza, aqueles que estavam sofrendo por causa dessa realidade, desses abusos, dessas circunstâncias, eles podiam ter a certeza de que eles podiam não ter recursos nenhum, desde que depositassem a sua segurança nas mãos de Deus. Poderiam sofrer aqui, poderiam passar necessidade neste momento, como Lázaro passou, mas no futuro, eu e você, temos uma segurança a respeito daquilo que Deus nos prometeu, que fará o homem mais rico deste mundo, fará a riqueza de Salomão, os seus posses e seus bens, para serem pouco comparado ao que receberemos. E aqueles que talvez estão ouvindo essa mensagem possam se dar conta que a maneira de vida demonstrada aqui é vazia, é inútil. Que não vale a pena eles continuarem confiando nas suas riquezas e nos seus bens. Que o seu ouro e a sua prata de nada valem comparado às riquezas espirituais até mesmo, que recebemos por meio do nosso relacionamento com Deus. Queridos, e no Caio continua, eu já pude pregar aqui em 1 João, e 1 João capítulo 2, versículo 17, fala: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Traz exatamente essa mesma realidade. Aquilo que nós estamos vivendo aqui chegará ao fim, se deteriora, acaba, é finito, comparado a nossos atos de obediência e fidelidade, que um dia serão recompensados pelo mesmo Deus que julga o ímpio, nos julgará diante da forma que a gente tem vivido. Como você tem feito as suas escolhas diante disso? Porque Tiago está sendo muito severo àqueles que têm feito escolhas erradas e maltratado outros por causa disso. Mas a mesma severidade que é apresentada aqui é contraposta pela bondade de Deus àqueles que têm depositado as suas riquezas nele, onde alguns passarão por grande desgraça e receberão testemunhas contra aqueles que são obedientes, receberão testemunhas a favor pela própria ciência de nosso Deus, e que os tesouros, as bênçãos, a satisfação que encontramos na graça desse bondoso Deus é infinitamente maior, e só se compara ao sofrimento daqueles ao tamanho do sofrimento que aqueles que fizeram escolhas e depositaram sua fé em bens
Diante disso, a gente pode continuar e ver um pouquinho mais do relato, agora praticamente descritivo do que estava acontecendo lá. Versículo 4 e o 5 dizem o seguinte: Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Eu acredito que antes, até no início, eu pulei o versículo 5. Aqui, está falando desses próprios trabalhadores, daqueles que eram apresentados por Tiago como o que estavam passando por esses desafios e problemas aqui. E é nos descrito uma progressão daquilo que estava sendo feito. Antes eles olhavam aqueles que eram necessitados, estavam passando por dificuldades e não prestavam auxílio, que era importante aqui. Quando antes, Tiago até de certa forma complementa o ensino anterior do capítulo 1, onde ele trata a verdadeira religião, que é a verdadeira religião diante de nosso Deus e Pai, é que nós devemos prestar auxílio aos órfãos e às viúvas, aqueles que eram necessitados, estavam numa situação difícil, aqueles que têm, devem estar atentos a isso e usar aquilo que o Senhor lhes deu para abençoar outros. Onde antes era um complemento, agora está se agravando, pelo que o Tiago nos aponta. Note que agora eles não só retêm aquilo que é deles, agora eles tiram aquilo que é de outros, onde certamente é mais grave, mais perigoso, um problema maior para esses mesmos homens. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que foi retido dessa forma, por meio da fraude, em vez de você ter pagado da forma adequada, vocês têm retido isso. Por causa da falta de amor, já apresentada antes, mas agora também pela ganância e egoísmo, demonstrando um coração completamente deturpado e longe desse Deus, que é um justo juiz e um dia virá julgá-los. Mas diante daquilo que eles têm passado, talvez você possa pensar que eles poderiam recorrer a um tribunal, mas provavelmente não teria feito nenhum. Poderiam até tentar fazer isso, mas dificilmente teria algum resultado favorável para eles. O que é triste. Nós olhamos para a injustiça e lamentamos por isso, pela realidade em nossos dias, quanto mais naquele momento, onde, provavelmente sendo retratado aqui, que tais homens não eram nem mesmo estavam ao alcance de serem julgados pelo seu meio social. Imagine alguém diante dessa realidade se sentindo desamparado, aflito, sem esperança alguma de resolver essa situação. Tiago quer trazer uma questão muito clara. O pranto desses homens, a angústia que eles estavam passando e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor. Não estão sozinhos. Seu lamento, as dificuldades em que eles passavam, que nós como igreja do Senhor podemos passar também. Deus está atento a isso e não nos desampara por meio dessa verdade. Notem o que diz Salmo 140, versículo 12. Diz o seguinte: sei que o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Depositou uma confiança daquele que está sendo oprimido e está passando por necessidades. O salmista tinha certeza a respeito disso. E Paulo complementa com a ideia que até mesmo Tiago está apresentando aqui, em Romanos 12, 19, onde diz o seguinte:
Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando a gente ouve tais palavras, ouve que nosso Deus está atento às nossas aflições, às dificuldades em que passamos, às injustiças que podemos passar. Temos que entender claramente que não importa o quanto nós desejamos promover justiça, a vingança por nossas próprias mãos algumas vezes. Primeiramente, isso demonstra uma falta de confiança nesse Deus. Isso demonstra a pessoas que não têm certeza: será que Deus está atento a tudo isso? Está vendo eu passar por isso? Eu vou resolver. Não é uma atitude que deveria nos marcar, mas sim confiança nas palavras descritas por Tiago. Aqueles que fizeram a colheita, chegou aos ouvidos do Senhor o clamor do seu povo, o clamor da igreja, o clamor daqueles injustiçados. Deus está ouvindo, atento, e Ele, como não apenas nosso Deus, mas aqui retratado como o Senhor dos exércitos, deve trazer grande temor àqueles que ouvem e promovem tal injustiça. A descrição de nosso Deus aqui é como um Senhor poderoso, onisciente e com grande poder militar até mesmo, onde Paulo o trata como: mas deem lugar à ira do Senhor. Essas injustiças promove e causa uma indignação não só nossa, mas principalmente de Deus. Nada do que a gente pode fazer se compara à ira desse Deus. Nós não somos poderosos como nosso Deus é. Então confie na poderosa mão dele. Nós não temos toda a ciência dos fatos que às vezes nós mesmos estamos passando. Mas Deus conhece o nosso próprio coração, conhece daqueles que nos oprimem, conhece as circunstâncias que estão em volta disso. E Ele é capaz de trazer um justo e perfeito juízo. Quanto que nós confiamos nisso? Confiamos que esse Deus que diz: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, que aqueles que talvez tenham vivido aqui, que nos indigna de ouvir esses relatos, mas tem tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, tem engordado em dia de matança, enquanto aqueles que passam fome, eles vivem em conforto, enquanto aqueles que passam necessidades, eles vivem seus prazeres. Mesmo na nossa indignação é limitada e corre o grande risco de ser pecaminosa, nós devemos confiar que a nossa própria vingança, a justiça, pertence ao nosso Deus. É difícil de ouvir, é difícil de viver isso. Talvez você concorde comigo, porque essas palavras apresentadas por Tiago aqui nos deixam desconfortáveis, porque almejamos não viver de maneira desconfortável e gostaríamos de retribuir muitas vezes aquilo que é feito contra nós. Mas nosso Deus é o perfeito Senhor e justo juiz. O versículo 6 encerra dizendo: vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Trata agora de uma forma cada vez mais progressiva, como eu mencionei antes. E inicialmente ele relata pessoas e homens que estavam agindo com falta de amor. Depois, por sua ganância, prejudicam os outros, e agora chega ao ponto de estar causando a morte de alguns. Sem merecimento, está tratando como justo aqui. Sem que ele ofereça, tenha a capacidade de reagir a isso. E diante dessa verdade que nos deixa desconfortáveis,
devemos confiar na poderosa mão de Deus. Nós podemos ser incapazes de oferecer resistência em meio ao que acontece conosco. Não sei quantas vezes você se deparou com pessoas que sofreram injustiças em sua própria experiência de vida. E que às vezes não sabemos como responder a isso. Quando alguém, e eu me lembro claramente, por exemplo, de um relato trazido pela Samantha, onde lá nos Estados Unidos uma mãe estava com os filhos deles, acho que eram 3 filhas que eles tinham, e uma das crianças era pequena, mas caiu de uma cadeira, acho que era cadeira de alimentação, e se machucou. Ela era enfermeira, então ela ficou atenta, com cuidado com a sua própria filha, mas depois de um tempo viu algumas reações, então precisou levar, de fato, a criança para o hospital. E lá eles ficaram um tempo e constataram que tinha havido um traumatismo craniano. Claro que trouxe preocupação para os médicos, para lidar com isso. Mas então a médica responsável denunciou para o conselho tutelar por aquilo que tinha acontecido, por falta de cuidado, por imperícia de lidar com isso. Em algum tempo depois, a polícia foi lá e retirou as 3 filhas daquela família. E passaram por um bom tempo. Foi próximo de 1 ano longe das filhas, até conseguir comprovar e mostrar que aquilo foi um acidente ou alguma coisa assim. Eu não sei todos os processos que eles precisaram passar. E esse relato é trazido por Timothy Keller em um dos seus livros, que ele precisou aconselhar em meio a isso. E eles precisavam confiar na justiça de Deus. Eu certamente, diante de uma situação tão triste, gostaria de promover justiça a uma mulher que tem uma atitude dessa. Ele falou que, mesmo sendo tão difícil, aquela mãe perdoou a médica por aquilo que ela tinha feito. Depois de ter reavido as suas filhas, ela conversou com essa médica e demonstrou seu perdão. Não sei quanto que ela queria ser perdoada, o quanto que ela buscava por isso, mas aquela mãe não queria guardar esse rancor, porque confiava em Deus para essa verdade. Olha, poucas situações me revolta tanto do quanto ouvir esse relato. Talvez por causa da minha circunstância atual, que nós temos filhos pequenos, de imaginar isso acontecendo conosco, me traz grande revolta. Mas saber que, olha, isso aconteceu milhares de anos atrás, com pessoas que tinham se convertido, estavam buscando o Senhor e tentando viver em meio a essa sociedade de forma piedosa, estavam sendo caluniados, acusados, roubados. E Tiago os encoraja a confiar no julgamento desse Deus, a descansar que eles eram limitados. Aquela mãe que eu relatei aqui, ela era limitada daquilo que ela podia fazer e reagir diante daquela circunstância. Passou 1 ano inteiro para que pudesse... ela provavelmente conseguia visitar as filhas, mas tê-las novamente em casa. Eu quero aprender a confiar nesse Deus, no julgamento dele, na poderosa mão dele, como aquela mãe aprendeu. E em relação a esses homens aqui, o relato específico, nosso Deus está nos ensinando sobre como reagir e como confiar, não só no julgamento dele, mas nunca confiar nos nossos bens. Isso não é iniciado apenas aqui. Em Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35, Mateus 18, versículo 23 até 35. Retrata a parábola, ou história, do credor incompassivo. Nós não vamos ler tudo, mas
Nós não vamos ler essa parábola, na verdade, por ser um pouquinho longa, mas eu quero ressaltar as palavras finais trazidas por aqui. O último versículo 35 diz: assim também o Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seu irmão. Onde era tratado antes alguém que recebeu perdão diante das suas dívidas financeiras e que não quis perdoar as dívidas financeiras de outros. Está novamente trazendo a ciência de Deus como um Deus atento a isso, atento às injustiças daqueles que são seus servos, das pessoas que pertencem a Ele. O que eu quero ressaltar sobre essa parábola é o paralelo que algumas vezes a gente vê sobre pessoas que dão maior valor ou confiam mais nas riquezas ou que desejam mais as riquezas do que a vida em piedade. A maneira que nós lidamos em nosso coração, os problemas de nosso coração, eles se refletem muitas vezes com a maneira que a gente lida com nossos recursos, com nossos bens, com aquilo que é material ao nosso redor. Então, cuidado, não necessariamente e diretamente com aquilo que você possui, mas cuidado com a maneira que você tem reagido com isso, porque parece muito claro como Deus usa essa circunstância, essa situação, os nossos bens, como um termômetro para medir a nossa dependência nele. Ele mesmo que nos dá aquilo que temos. É Ele que tem promovido as bênçãos que nós temos recebido. Se a gente para de reconhecer isso, a gente esquece que cada parte da nossa vida pertence a Ele, inclusive aquilo que temos. Nós começamos a confiar mais nisso do que na boa mão dEle. No final, essa advertência severa de Cristo, e aqui, principalmente de Tiago, o problema central não é aquilo que aqueles homens possuíam, mas é onde estava o coração deles. Porque isso fez com que eles confiassem e depositassem a sua confiança nos seus recursos. Isso fez com que eles reagissem a isso de forma injusta, de forma egoísta e de forma maldosa naquilo que eles estavam passando. No final das contas, confiar em nossos bens, cada um de nós pode passar por isso. Nós mostramos e esquecemos que sem Cristo somos pobres espiritualmente. Que apenas nele nós temos a real riqueza. Apenas Ele que pode promover descanso, alegria, satisfação, que não encontramos em nenhum outro lugar. O quanto você tem buscado nisso? Tem dependido sua alegria, seus projetos, não para acumular mais provas, às vezes, contra você mesmo, mas para acumular motivos de bênção para a sua vida. Do que você tem confiado? Seu descanso está naquilo que você tem conquistado ou na forma que Deus te sustenta? É uma mensagem desafiadora, queridos, para ouvir, para viver, primeiramente, para os ouvintes, da forma que eles tinham que reagir diante da injustiça, confiar no Deus justo. Diante de um Deus que está atento, saber que eles estavam passando necessidades, mas seriam supridas por Deus. Podiam confiar nesse Deus. E, além disso, de viver não da forma como os ricos aqui descritos estavam vivendo, mas usar aquilo que o Senhor tem nos abençoado de forma fiel e obediente, porque o alerta é muito severo àqueles que não agem dessa forma. Onde Tiago começa dizendo: escutem agora, ricos, chorem
e lamentem por causa da desgraça, das desgraças que virão sobre vocês. Podemos viver sem esse medo, sem esse receio, se vivemos em completa fidelidade e obediência. Por mais que seja difícil, confiarmos na mão desse Deus. Encorajo vocês a estarem atentos a isso, a viverem isso de forma plena na sua vida, onde eu sei que certamente você receberá e encontrará descanso, satisfação na pessoa de Deus. Permita-me orar para encerrar. Pai querido, sou grato pela Tua palavra, onde o Senhor não nos deixa viver apenas pelas nossas direções, mas nos ajuda em diversos aspectos da nossa experiência a confiar em Ti. Possamos dar graças continuamente por aquilo que o Senhor fez e quem o Senhor é. Que possamos não promover a nossa justiça, mas confiar na Tua poderosa mão. Pai amado, muito obrigado pela Tua igreja que o Senhor formou aqui, que o Senhor sustenta aqui, que possa continuar nos sustentando, que aqueles que estão aqui possam ser abençoados pela Tua graça e pela Tua bondade, e aqueles que não estão, também possam encontrar no Senhor o descanso que nós necessitamos. Por isso que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém.